2 clarões, 2 cogumelos de fogo, e o mundo entrou na era nuclear. Em agosto de 1945, Hiroshima não era um nome vazio. Era uma cidade com bondes, pontes e um rio que se abria em 6 braços. Ao mesmo tempo, Nagasaki era um vale industrial cercado por colinas. Mas sobre ambas as cidades decidiu-se responder a uma pergunta que não constava em nenhum manual. O que acontece quando a ciência e a guerra apertam as mãos? O castigo sobre essas cidades não se confirmou com aviões que transportavam a morte, e sim com decisões tomadas em mesas discretas, telegramas lidos à meia-noite e um boletim meteorológico que valia mais do que uma frota. E para consegui-lo, a física virou estratégia militar. Mas como se escolheram as cidades-alvo entre mapas e fotografias aéreas? Por que Kyoto saiu da lista e Hiroshima não? Como uma ponte em T, marcou o ponto de mira e um vale montanhoso redesenhou a destruição. E como a soma de Hiroshima, da entrada soviética e de Nagasaki, provocou em poucos dias o que anos de guerra total não haviam conseguido. Hoje vamos contar como se chegou àquelas 2 missões, do projeto Manhattan aos B-29 modificados, de Trinity ao Dia H, de um imperador hesitante a uma rendição que estancou a matança e abriu outra era. Com rigor, sem enfeites e com respeito por quem viveu tudo isso na pele e no silêncio. Mas antes, se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho. Aqui contamos os fatos que moldaram o mundo, com clareza e contexto. Hoje é a vez de Hiroshima e Nagasaki, decisões no limite, voos sobre nuvens e o início da era atômica. E agora sim, comecemos. Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Weather is clear and visibility is excellent. Command. É junho de 1945. Na Europa, a guerra terminou. Berlim caiu, Hitler está morto e a Alemanha assinou a rendição incondicional em maio. Mas no Pacífico a guerra continua. Iwo Jima e Okinawa acabam de mostrar um presságio sinistro. Batalhas casa a casa, fanatismo defensivo, kamikazes afundando navios e dezenas de milhares de mortos por cada ilha conquistada. Para o alto comando norte-americano, essas 2 ilhas não são o fim. Apenas o prelúdio do que significaria entrar no Japão. Desde a primavera, o bloqueio naval e os bombardeios incendiários vêm estrangulando as cidades japonesas. Aviões B-29 com cargas incendiárias arrasam quarteirões inteiros de madeira e papel. Em março, a grande incursão sobre Tóquio marcou o padrão. A produção de combustível é crítica, o transporte ferroviário sofre interrupções e a distribuição de alimentos começa a colapsar. Para o verão, a prioridade estratégica da Força Aérea é dupla: desorganizar o pouco que resta do aparato industrial e quebrar a vontade de resistência. Poucos meses depois, o projeto Manhattan chega ao clímax. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o teste Trinity confirma que a bomba de implosão de plutônio funciona. É a primeira detonação nuclear da história. O rendimento estimado gira em torno de 18 a 20 quilotons. Para os envolvidos, o essencial está claro. A nova arma não é teórica, é real e devastadora. Com esse as na manga, Estados Unidos, Reino Unido e China emitem a Declaração de Potsdam 10 dias depois, exigindo a rendição incondicional do Japão. Os 3 governos advertem sobre uma destruição total se o governo nipônico não aceitar. Mas a declaração não garante explicitamente a preservação do imperador, um ponto que alguns, como o secretário da guerra Henry Stimson, haviam sugerido incluir para facilitar a aceitação japonesa. Dentro do governo japonês, porém, o Conselho Supremo para a Direção da Guerra está fraturado. De um lado, os partidários da paz, como o chanceler Togo, buscam uma mediação soviética. De outro, os partidários de continuar a guerra confiam em infligir baixas maciças a uma hipotética invasão norte-americana, o que obrigaria o inimigo a oferecer melhores termos numa nova negociação. No entanto, todos compartilham a mesma obsessão: preservar o Kokutai, isto é, a identidade nacional.
Na prática, isso significava manter a instituição imperial. Por fim, os japoneses decidem preparar a defesa final do arquipélago. O plano Ketsugo prevê resistir sobretudo em Kyushu, onde os japoneses supõem, corretamente, que ocorrerá a primeira invasão em grande escala. Mobilizam divisões, milícias cidadãs e kamikazes para saturar as praias e o mar de aproximação. A inteligência aliada detecta esse reforço. Em julho e agosto, as estimativas de tropas japonesas em Kyushu disparam até alcançar as centenas de milhares de homens. A mensagem para Washington é clara: invadir custará muito mais do que o previsto. O plano aliado para invadir o Japão, conhecido como Operação Downfall, tinha duas fases. A primeira, Olympic, começaria com o assalto a Kyushu em novembro de 1945. Depois, a segunda fase, Coronet, consistiria no assalto à planície do Kanto na primavera de 1946. As projeções de baixas eram muito variadas e polêmicas. De centenas de milhares a mais de 1 milhão de baixas aliadas, com cifras japonesas ainda mais terríveis, dependendo do modelo e da ferocidade esperada. As estimativas dos planejadores mudavam à medida que o reconhecimento revelava mais divisões nipônicas em Kyushu. Mas todos os especialistas concordavam que, no melhor dos casos, seria um massacre. E, no pior, algo sem precedentes. Diante desse panorama, em Washington, o comitê interino presidido pelo secretário da Guerra, Henry L. Stimson, discute em maio-junho como usar a nova arma. Deveriam realizar uma demonstração em um local desabitado? Avisar previamente? Ou atacar de forma direta um alvo urbano militar? As notas registram debates sobre impacto militar, efeito psicológico e considerações diplomáticas, incluindo o que dizer, ou não, à União Soviética. Dessas reuniões emerge o consenso de usar a bomba sem aviso específico contra um objetivo que acelere a rendição japonesa. A esse pano de fundo soma-se a pressão doméstica e aliada por terminar a guerra o quanto antes. A opinião pública norte-americana, exausta após Okinawa pelas perdas navais inéditas causadas por kamikazes, percebe que cada mês adicional custará dezenas de milhares de vidas. Os planejadores ponderam ainda a diplomacia atômica. Usar a nova arma poderia forçar a rendição japonesa e, de quebra, influenciar a postura soviética na Ásia e na Europa. Os serviços de inteligência fornecem sinais e fotos aéreas que confirmam a degradação logística nipônica, mas também o ritmo da fortificação costeira. Em Tóquio, o racionamento e os cortes de energia corroem a moral, enquanto o alto comando repete que 100 milhões morrerão juntos, se necessário. No fim de julho, o tabuleiro está assim. O bloqueio e os incêndios arrasam cidades. Trinity funcionou. A declaração de Potsdam está publicada. O Japão aposta no Ketsugo e sonda Moscou. Enquanto isso, a Operação Downfall espera na retaguarda com números de baixas aterradores. O relógio corre e o verão chega ao ponto de ebulição. Nesse momento, muitos altos comandos militares e políticos já começavam a se fazer a primeira pergunta difícil: onde devemos lançar a bomba? Nos dias 10 e 11 de maio, reúne-se em Los Alamos o Comitê de Alvos para revisar a lista de cidades candidatas a serem bombardeadas. A princípio, a lista era longa, mas no final é reduzida a um conjunto de cidades consideradas adequadas: Hiroshima, Niigata, Kokura e Kyoto. Os membros do comitê basearam-se em critérios como importância militar industrial, tamanho suficiente para que o dano fosse mensurável, e tecido urbano intacto para avaliar o efeito. No entanto, Kyoto sai da lista por intervenção direta de Stimson, que a considera um centro cultural e histórico inestimável. Por esse motivo, Hiroshima e Kokura sobem na prioridade. O Comitê de Alvos argumenta que, além do impacto militar, é necessário medir o valor demonstrativo. Cidades intactas permitem aferir com precisão variáveis como pressão de onda, efeito térmico e incêndios. Enquanto isso, nas Ilhas Marianas, a base avançada fica em Northfield, Tinian. Ali se concentra o 509º Composite Group, sob o comando de Paul W. Tibbets.
É uma unidade criada para um único propósito: entregar as novas armas. Seus B-29 Silver Plate foram modificados para reduzir peso, ampliar autonomia e adaptar os porões com portas rápidas e engates especiais. Também recebem hélices de passo reversível e motores reforçados. Treinam com bombas abóbora, de tamanho e aerodinâmica semelhantes às nucleares. Esses B-29 modificados serão os encarregados de lançar as bombas. A bomba de Hiroshima, batizada de Little Boy, é de urânio-235 com um sistema simples e perigoso de montagem por disparo, no qual duas massas subcríticas são lançadas uma contra a outra para alcançar a massa crítica. A de Nagasaki, Fat Man, é de plutônio-239 com um complexo sistema de implosão. Lentes explosivas simétricas comprimem o núcleo até a criticidade. O ensaio de Trinity havia validado o conceito de implosão. Já a Little Boy, por sua arquitetura, não foi testada previamente. Ainda assim, cientistas e militares esperavam um rendimento de aproximadamente 15 quilotons para a Little Boy e 21 para a Fat Man. Contudo, quando se possui uma arma que depende de detonação aérea a uma altitude precisa, a meteorologia vira juiz e parte. Nuvens, ventos em altitude e visibilidade ditam se o bombardeiro verá o alvo e poderá soltar sobre o ponto visual. Para o dia H, o boletim meteorológico de aviões de reconhecimento decidirá qual cidade recebe a bomba, e com o objetivo de maximizar o dano pela onda de choque e reduzir a contaminação local por resíduos, programa-se detonar as bombas no ar, cerca de 600 metros sobre Hiroshima, e em Nagasaki, aproximadamente 500 metros. Essa detonação aérea ampliará o raio de destruição sobre uma área urbana extensa. Tinian, 0 horas e 45 minutos. Decola o Enola Gay, um B-29 pilotado por Paul Tibbets. Acompanham-no aviões de instrumentação e fotografia. A bordo viajam, entre outros, o bombardier Thomas Ferby, o navegador Dutch Van Kirk, o armeiro Dick Parsons e o assistente Morris Jepson. A bomba, Little Boy, segue parcialmente armada. O procedimento de armamento final será realizado em voo. Em rota, o capitão Parsons conclui o armamento final, assistido por Jepson, seguindo um protocolo que minimiza riscos durante a decolagem e a subida. Os aviões de apoio, The Great Artist e Necessary Evil, ficam encarregados da instrumentação e da fotografia, ocupando suas posições. O avião ganha altitude, cruza sobre Iwo Jima e dirige-se ao ponto de reunião com as aeronaves de apoio. Relatórios meteorológicos prévios confirmaram céu limpo sobre Hiroshima. A prioridade é obter pontaria visual sobre um ponto inequívoco. 08 horas e 15 minutos, hora local. O Enola Gay entra na aproximação. Seu objetivo é a ponte em T de Aioi, um ponto urbano facilmente distinguível no delta do rio Ota. Fereby solta a bomba. A Little Boy cai por pouco mais de 40 segundos e detona a cerca de 600 metros de altitude, ligeiramente deslocada na direção do Hospital Shima, próximo ao centro geométrico urbano. O flash satura a retina dos observadores. Segundos depois, a onda de choque sacode os aviões. Embaixo, o anel de destruição instantânea esmaga estruturas e provoca incêndios por toda a cidade. O hipocentro situa-se praticamente sobre o Hospital Shima. A detonação aérea maximiza o dano por pressão em edifícios baixos e de madeira. A onda térmica inflama materiais combustíveis. Os ventos da tempestade de fogo arrastam as chamas. No plano técnico, o que importa para a tripulação é que o cogumelo sobe, a missão se cumpre e a evasão é feita com curva para evitar turbulências e possível dano pela sobrepressão refletida. Transmitem-se mensagens codificadas indicando resultado exitoso. O cogumelo ascende rapidamente acima de 10.000 metros, visível a centenas de quilômetros, enquanto a tripulação mantém silêncio operacional e verifica sistemas. Embaixo, o inferno começou. Em minutos, o centro de Hiroshima fica arrasado. A radiação inicial atinge quem está em campo visual. A onda de choque derruba edifícios,
O pulso térmico calcina superfícies e pele exposta. Começa uma tempestade de fogo alimentada pelo material urbano. Sombras humanas ficam impressas em pedra e pontes. Ao longo da manhã e do meio-dia começa a cair chuva negra. Gotas pesadas misturadas com fuligem e material radioativo, sobretudo a oeste e ao norte da cidade. Quem foge vê a roupa encharcada por um líquido escuro. As áreas de chuva negra foram mapeadas depois por historiadores locais. Nem todas ficaram dentro da zona de máxima destruição, mas agravam a exposição para quem sobreviveu ao clarão inicial. O sistema de saúde está colapsado. Muitos morreram ou estão feridos. Os prédios destruídos. O diário do médico Michihiko Hachiya, diretor do Hospital de Comunicações, descreve o caos. Corpos queimados, cegueira temporária, sede intensa, feridas supurantes, náuseas e queda de cabelo nos dias seguintes. É um testemunho fundamental para entender as horas e os dias posteriores. As primeiras horas são marcadas por improvisação extrema. Escolas, templos e repartições viram postos de socorro. A falta de água e curativos agrava queimaduras e ferimentos penetrantes. A doença da radiação apresenta-se com náuseas, vômitos, cefaleia e, dias depois, febre, púrpura e alopecia. Testemunhos relatam pele como roupa pendurada e queimaduras com padrões de kimono. A ferrovia fica interrompida, linhas telefônicas e telegráficas cortadas. Unidades do exército tentam abrir rotas pelo delta, mas a tempestade de fogo impede. Sobreviventes descrevem um silêncio sepulcral, quebrado por gemidos e o estalar das estruturas. A falta de médicos e de material cirúrgico transforma amputações e escarificações em procedimentos crus, sem anestesia suficiente. E isso era apenas o começo. 3 dias depois de Hiroshima, a União Soviética declara guerra ao Japão, cumprindo o acordado em Yalta. Atacar no Extremo Oriente dentro de 3 meses após a derrota da Alemanha. Em 9 de agosto, horas antes de Nagasaki, o Exército Vermelho lança a Operação Tempestade de Agosto sobre a Manchúria. 3 frentes realizam uma ofensiva relâmpago, executando manobras de pinça através de desertos, montanhas e estepes. O objetivo é derrotar o exército de Kwantung, outrora elite do Império, agora minguado e mal posicionado. A ofensiva soviética combina blindados rápidos, artilharia maciça e travessias audaciosas de terrenos considerados impossíveis, apoiando-se em logística melhorada por suprimentos do Lend-Lease. Em poucos dias, cidades-chave caem. Colunas japonesas ficam embolsadas e sem combustível. A queda de Harbin e Mukden deixa claro que o exército de Kwantung já não pode manobrar. Para o gabinete japonês, isso é um golpe psicológico e estratégico. Haviam tentado que Moscou mediasse para obter melhores termos. Agora entendem que a URSS não intercederá. É mais um inimigo. A perspectiva de uma dupla invasão, Estados Unidos pelo sul, URSS pelo norte, e de uma partição do país acelera o dilema. Hiroshima já havia sacudido, mas a entrada soviética eliminou a última carta diplomática. Estrategistas em Tóquio visualizam cenários de ocupação dual. Norte-americanos no sul, soviéticos avançando a partir de Hokkaido, após operações previstas em Sakhalina e Kurilas. O custo político de uma partição, com ecos da Alemanha, horroriza moderados e militaristas por igual. A porta soviética, fechada à mediação, transforma negociações impossíveis numa urgência, deter o colapso antes de perder o Kokutai. No entanto, ainda faltavam muitas más notícias. A segunda missão decola com a aeronave Boxcar, sob o comando do Major Charles Sweeney. A bordo viajam, entre outros, o bombardier Kermit Bierhen, o copiloto Charles Albury e o navegador James Van Pelt. O alvo primário é a cidade de Kokura, sede de um complexo de artilharia e fábricas. Mas a meteorologia joga sua carta. Nebulosidade e fumaça industrial cobrem a cidade. O bombardeio não pode ser realizado. Há problemas. Um tanque auxiliar de combustível não transfere corretamente, reduzindo a margem de segurança. O ponto de reunião sobre Yakushima se atrasa.
consumindo mais gasolina. O tempo se esgota. Após várias tentativas, Sweeney decide ir ao alvo secundário, Nagasaki. Essa decisão cimentará a sorte de Kokura. Contudo, a rota para Nagasaki implica avaliar aberturas na nebulosidade. A visibilidade é irregular e os observadores buscam um ponto visual. Sobre o vale de Urakami, uma clareira nas nuvens permite mirar instalações da Mitsubishi nas proximidades. Mais uma vez, considera-se a altitude de detonação para maximizar efeitos. Às 11h02, hora local, a Fat Man detona a aproximadamente 500 metros sobre o vale de Urakami. O rendimento é superior ao de Hiroshima, alcançando cerca de 21 quilotons. No entanto, o terreno montanhoso de Nagasaki e a localização do hipocentro condicionam o padrão de destruição. Formam-se corredores de devastação, concentrados nos vales, com barreiras naturais que atenuam a onda em outras direções. A famosa fotografia do cogumelo sobre Nagasaki captura a forma intensa da coluna ao subir desde o vale. A evasão é executada com o combustível no limite crítico, e o boxcar consegue pousar de emergência em Okinawa. Fica para trás uma cidade em sofrimento. Embora a Fat Man fosse mais potente, a topografia de Nagasaki e a localização do hipocentro fizeram com que a área de destruição total fosse mais fragmentada do que na planície urbana de Hiroshima. O Vale de Urakami recebeu a maior concentração de dano. Outras áreas, protegidas por colinas, sofreram menos. Ainda assim, a cidade sofre incêndios generalizados, embora o relevo quebre a continuidade da tempestade de fogo em comparação com Hiroshima. Também se registram precipitações escuras em alguns setores. Os distritos industriais, especialmente os complexos Mitsubishi, ficam severamente danificados, e os bairros residenciais próximos ao Vale de Urakami são arrasados. Na área havia prisioneiros de guerra aliados. Muitos morreram ou ficaram feridos pela explosão e pelos incêndios subsequentes. Sua presença lembra que a guerra no Japão não era abstração. Fábricas, bairros, campos de prisioneiros e arsenais coexistiam no mesmo tecido urbano. A Catedral de Urakami, símbolo da comunidade católica japonesa, é arrasada. Sua destruição vira um dos ícones do impacto urbano. Os complexos Mitsubishi de armamento naval e maquinário sofrem danos severos, interrompendo linhas críticas já debilitadas. Hospitais como o de São Lourenço e outros postos médicos colapsam pelo volume de feridos e a escassez de suprimentos. Trens de socorro atrasam por pontes danificadas e túneis bloqueados. A orografia cria sombras de proteção atrás de morros e muros, onde sobrevivem estruturas que em Hiroshima teriam caído. O número de vítimas é mais incerto por deslocamentos prévios e evacuações parciais. Mas os bairros de Urakami e adjacências mostram taxas de mortalidade catastróficas. Com o passar dos meses, as estimativas para Nagasaki situam-se em dezenas de milhares de mortos. Muitas vezes, cita-se 70 mil acumulados até o fim do ano, aumentando até 1950 com as mortes tardias por lesões e radiação. As cifras variam conforme a fonte e o método, mas o intervalo é consistente com o rendimento e a geografia da cidade. Naquela noite, entretanto, enquanto em Hiroshima a ferida seguia aberta e em Nagasaki se perguntava o que havia ocorrido, as autoridades japonesas tinham de tomar as decisões mais difíceis. Na noite de 9 de agosto, o Conselho Supremo continua dividido. A entrada soviética e o segundo bombardeio atômico movem a agulha, mas não a quebram. Convoca-se uma conferência imperial, na qual o imperador Hirohito ouve e, pela primeira vez, inclina-se explicitamente por aceitar a Declaração de Potsdam com a condição de preservar a instituição imperial. O ministro Anami encarna a resistência. Reconhece a catástrofe, mas teme o colapso do espírito nacional caso se renda. Suzuki e Togo, apoiados por Kido, impulsionam a saída negociada. Após o empate do Conselho, a Conferência Imperial é o mecanismo para que Hirohito incline a balança. Então, o governo japonês decide comunicar sua aceitação com o entendimento de que isso não afetará as prerrogativas de Sua Majestade. A resposta aliada, calculada,
deixa claro que o imperador ficará sujeito ao comando do comandante supremo das forças aliadas, mas não nega de plano a continuidade da instituição. Stimson havia argumentado semanas antes que tranquilizar quanto à dinastia poderia facilitar a rendição. No entanto, em 14 de agosto, oficiais jovens tentam impedir a transmissão do discurso imperial, o Gyokuon Rosso, invadindo o palácio para destruir o disco com a gravação. Fracassam. A fita do discurso é escondida e protegida. E em 15 de agosto, ao meio-dia, a voz do imperador é transmitida pelo rádio. Em linguagem clássica e críptica para muitos ouvintes, anuncia a aceitação da declaração conjunta e conclama a suportar o insuportável. Naquele dia, a guerra termina para milhões. Vários dias depois, em 2 de setembro de 1945, na Baía de Tóquio, a bordo do USS Missouri, o Japão assina o instrumento de rendição. A fórmula: rendição incondicional às potências aliadas. Os combates finais cessam. O cataclismo que começou em 1937, com a Guerra Sino-Japonesa, e em 1941 com Pearl Harbor, termina formalmente. Ficam para trás os escombros e as vítimas dos bombardeios nucleares. As vítimas de Hiroshima e Nagasaki distribuem-se em várias categorias: mortes imediatas por onda de choque e efeito térmico, mortes em dias e semanas por queimaduras, infecções e síndrome aguda da radiação, e mortes tardias por cânceres relacionados à exposição. As cifras aumentam em relação ao corte de fim de 1945 à medida que se incorporam falecimentos por efeitos retardados. A poucos centenas de metros do hipocentro, a sobrevivência é mínima. Com o aumento da distância, sobe a probabilidade de viver, e a qualidade do abrigo importa. Concreto armado versus madeira, porões versus pavimento aberto. A implosão de janelas causa ferimentos massivos por estilhaços. As queimaduras térmicas deixam marcas na pele coberta em contraste com a exposta. As lesões deixam sequelas permanentes: queloides extensos, contraturas, cegueira parcial por cataratas induzidas por radiação e perda auditiva por ondas de choque. Cirurgiões plásticos japoneses e, anos depois, equipes internacionais realizam enxertos e reconstruções, com resultados desiguais. Mas, para além da medicina, os hibakusha, como ficaram conhecidos os sobreviventes, sofreram estigmatização social e laboral por décadas. Medo de que estivessem contaminados, temores sobre a descendência, barreiras ao casamento e ao emprego. Com o tempo, leis de compensação e reconhecimento público no Japão buscaram reparar parte do dano, mas o estigma deixou cicatrizes não quantificadas em estatísticas. Então surge uma pergunta inevitável. Era necessário? A pergunta divide. Algumas posições sustentam que, diante de Downfall e Ketsugo, o uso da bomba evitou milhões de mortos, ou ao menos centenas de milhares, e forçou uma rendição rápida, salvando vidas aliadas e japonesas em conjunto. Outras argumentam que o Japão já estava à beira do colapso. O bloqueio e os incêndios haviam destruído a capacidade industrial e a entrada soviética teria bastado para forçar a rendição em semanas, sem necessidade de 2 bombardeios atômicos. A verdade é que várias alternativas foram consideradas. Em maio e junho, o Comitê Interino cogitou uma demonstração técnica em área desabitada, um aviso explícito antes do ataque, ou adiar decisões à espera do efeito soviético. O comitê, após ponderar o impacto psicológico, o risco de um fiasco caso a demonstração falhasse e o desejo de acelerar o fim, inclinou-se pelo uso contra um alvo militar urbano sem aviso específico. Stimson, em artigo de 1947, defendeu que a decisão buscou terminar a guerra o quanto antes. Aqui reside parte do fogo cruzado historiográfico. Existem memorandos que projetavam cifras muito altas para a invasão. Outros, números baixos, mas ainda demolidores, alcançando as centenas de milhares. E há a evolução da inteligência. À medida que se detectavam mais divisões em Kyushu, subiam as previsões. Quem argumenta necessidade costuma citar esses cenários. Quem argumenta excesso sublinha o colapso interno japonês e o choque soviético. O relatório Frank e a petição de Szilard
impulsionados por cientistas do Projeto Manhattan, pediam sopesar seriamente uma demonstração ou não usar a bomba contra cidades. Não eram majoritários na cadeia de comando, mas marcam o nascimento de uma consciência ética entre os pais da bomba. E é que, após 1945, nenhuma arma nuclear voltou a ser usada em combate. Esse fato foi chamado de tabu nuclear, uma norma política e moral surgida do horror de Hiroshima e Nagasaki e reforçada pela lógica da dissuasão. O tabu não é uma lei física, é uma construção humana. Sustenta-se enquanto a memória, as instituições e a prudência estratégica o sustentarem. O debate ortodoxo sublinha que Hiroshima e Nagasaki evitaram uma invasão devastadora. O revisionista enfatiza bloqueio, bombardeios e o golpe soviético como fatores suficientes. Fontes japonesas do pós-guerra, memórias e atas do Conselho Imperial revelam prioridades cambiantes: preservar o trono, evitar a ocupação soviética, limitar a destruição adicional. Alternativas citadas incluem modificar publicamente a cláusula sobre o imperador, intensificar o bloqueio e postergar ataques atômicos para avaliar o efeito de Moscou. Outros propõem uma demonstração num atol ou montanha remota, com risco de falha técnica e mínima coerção. Filosoficamente, contrapõe-se o utilitarismo, minimizar mortes totais, e a deontologia, proibição de atacar centros urbanos, dilema que ainda hoje permanece vivo em debates sobre armas indiscriminadas. Em 1949, a URSS realiza seu primeiro teste. Começa a corrida nuclear. Em 1952 a 54 chegam os testes termonucleares, com rendimentos muito maiores. Em meados dos anos 80, o mundo atinge um pico de mais de 70 mil ogivas nucleares entre todos os arsenais. Depois, tratados e reduções fazem os números cair. Embora na década de 2020 retornem tendências de modernização e aumento em vários países. Em 1963, proíbem-se testes nucleares na atmosfera, no espaço exterior e sob a água. Porém, os testes subterrâneos continuaram. E em 1970 entra em vigor o eixo do sistema de não proliferação, não transferência, não aquisição, uso pacífico e compromisso de desarmamento. O certo é que, desde 1945, a lógica dominante é a dissuasão. A arma evita seu próprio uso pelo medo da retaliação. Mas a dissuasão convive com riscos: crises, erros de cálculo, acidentes, proliferação de novos atores e erosão de tratados. Os números globais atuais rondam 12 mil ogivas, com cerca de 9.600 em arsenais operacionais e ao redor de 2.100 em alta prontidão, concentradas sobretudo em Estados Unidos e Rússia, embora a China cresça rapidamente. Ainda assim, a dissuasão foi posta à prova várias vezes em crises como Berlim, Cuba ou Kargil. Também ocorreram quase acidentes, como o de Petrov em 1983, ou o exercício Able Archer, que mostram a fragilidade humana do sistema. Mas a humanidade segue apelando à lembrança de Hiroshima e Nagasaki, para se motivar a não voltar a usar uma arma desse tipo. Em Hiroshima, o Parque Memorial da Paz e a Cúpula Genbaku, o antigo edifício de promoção industrial, são patrimônio mundial e símbolos permanentes. Em Nagasaki, o Parque da Paz e a área do Hipocentro com seu museu conservam restos, estátuas e testemunhos. Anualmente, em 6 e 9 de agosto, as cidades celebram cerimônias com sinos, minutos de silêncio e tsuros de papel. Esta última tradição baseia-se na história de Sadako Sasaki, doente de leucemia anos após o bombardeio. A dobragem de 1000 tsuros transformou-se num gesto global pela paz. E sua estátua, rodeada de guirlandas em Hiroshima, é um dos lugares mais visitados por escolares e turistas. Ao mesmo tempo, ambas as cidades impulsionam redes internacionais de prefeitos pela paz, programas educativos e exposições itinerantes para transmitir a experiência às novas gerações. A visita de líderes mundiais em aniversários-chave reforça o caráter universal da comemoração. Além disso, a tragédia influenciou profundamente a arte japonesa. Obras como Hadashi no Gen
ou neste canto do mundo recriam a vida cotidiana antes e depois de 6 de agosto, sem propaganda, com humanidade. São janelas para a experiência civil que os números não explicam. Os Museus da Paz apresentam relógios parados às 8h15, fragmentos de edifícios, vitrines com roupas chamuscadas e objetos cotidianos que humanizam a estatística. Programas educativos convidam Hibakusha a contar sua história a estudantes. Diante da passagem do tempo, registram-se depoimentos para arquivo digital. Também há debates. Narrativas de vitimização versus reconhecimento da agressão japonesa na Ásia, controvérsias em exposições do Enola Gay nos Estados Unidos sobre contexto e equilíbrio. Talvez a memória pública não seja estática, mas renegociada por novas gerações. Ainda assim, conserva um núcleo ético de advertência. Resta a nós apenas recordar as consequências. Até o fim de 1945, Hiroshima e Nagasaki somam cerca de 140.000 e 70.000 falecidos, respectivamente, incluindo mortes imediatas e por efeitos agudos nas semanas posteriores. Por volta de 1950, ambos os totais aumentam com a inclusão de mortes tardias. Não há um número único definitivo, e sim intervalos razoáveis, sustentados por métodos distintos e documentação municipal e médica. O importante é não perder de vista que por trás de cada número houve uma vida, uma família e uma cidade. Mas foram os bombardeios a verdadeira causa do fim da guerra. Hoje falamos de uma combinação letal de fatores: o choque de Hiroshima, a entrada soviética e o avanço fulminante na Manchúria, e o golpe final de Nagasaki. Tudo isso sobre um país já devastado pelo bloqueio e pelos incêndios. Então, o imperador interveio. A condição do Kokutai foi manejada no intercâmbio diplomático, e em 15 de agosto chegou a voz que pôs fim à contenda. O fato é que, em 6 e 9 de agosto, cruzou-se um limiar. Nasceu uma era em que a humanidade pode destruir cidades em segundos. Desde então, as relações internacionais e a tecnologia se organizam em torno desse fato. A não repetição em combate por 8 décadas é um êxito parcial, frágil, que requer memória e prudência. Ainda assim, este vídeo não busca sentenciar, e sim compreender. Hiroshima e Nagasaki mostram o pior e o mais difícil: a decisão de usar uma arma absoluta, a preparação técnica e tática para fazê-lo, o sofrimento humano sem anestesia e o esforço posterior para construir normas, tratados e educação que impeçam a repetição. Recordar as vítimas civis, reconhecer a responsabilidade tecnológica e sustentar o tabu nuclear não é um fardo do passado, é uma tarefa do presente. E toda síntese honesta reconhece incertezas, registros perdidos, deslocamentos, mortes fora do hospital, efeitos tardios. Por isso falamos em intervalos e com cortes temporais explícitos. Para além da contagem, o legado é duplo: uma lição estratégica sobre os limites da guerra industrial e um aviso moral acerca de armas com poder civilizacional. A interpretação do porquê não será unânime. O importante é sustentar a conversa com evidências, não com slogans.